Carnaval significa a festa da carne, a festa do coração, da carne, dos desejos malignos, maliciosos, das cobiças do coração da carne. A festa da carne é a festa de Satanás, é a festa do próprio diabo, é a festa do mundo pagão. A festa de Carnaval é a festa da morte. E quantas não têm sido as famílias que perderam seus entes queridos numa festa dessas? Se é que se pode chamar de festa, porque o saldo negativo de desastre, de gente que perdeu a família, gente que perdeu o marido, perdeu a esposa, não de desastre, mas perdeu na festa, na prostituição, no adultério, etc, etc. Então, tudo que não presta acontece nesses dias de Carnaval. Agora, por outro lado, é a festa de Mamon, né? Por outro lado, nós temos a festa do Espírito Santo. E o Espírito Santo não dá alegria apenas 7 dias, não. Ele dá alegria por toda a eternidade, por toda a eternidade. Começa aqui na terra e vai por toda a eternidade. Então, quem quiser a alegria do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, a eternidade do Espírito Santo, quem quiser, obviamente, tem que investir, tem que obedecer à palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito Santo luta contra a carne. Qual que você vai escolher? Deus ou Mamon? A sua vida depende disso. A sua vida depende disso. E nós temos a Jaqueline como testemunha, porque ela era uma passista. Ela era uma passista daquelas, de uma escola de samba. E hoje ela está aqui para falar sobre o que é o carnaval na vida das pessoas, o que é o carnaval na vida, era o carnaval na vida dela. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 27 anos e eu nasci numa família totalmente destruída, né? Meus pais eram separados, eu não conheci meu pai de sangue, então fui criada pelo meu padrasto, mas na minha família haviam muitas brigas entre meu pai, meu padrasto e minha mãe. E no lar destruído, eu acabei formando para mim que a família era assim. Eu e minha mãe, a gente não tinha diálogo, a gente brigava bastante. Conforme foi muita briga dentro de casa, eu conheci um rapaz, a gente ficou namorando 10 meses e eu resolvi sair de casa. Eu casei para sair de casa e acabei casando bem novinha. O casamento durou 4 anos, mas só que foi um casamento destruído porque o comportamento que minha mãe tinha no casamento dela, eu tive no meu casamento. Então foram muitas brigas, muitas traições, até eu resolvi me separar. E com a separação veio a depressão. Eu fiquei muito depressiva, não queria sair de casa, não queria fazer mais nada, porque ele me machucou bastante. Então eu acabei sentindo muita raiva dos homens. Eu imaginei que todos os homens eram daquela forma. E aí, passado um tempo, eu recebi uma proposta para entrar no carnaval, né? E eu sempre gostei de dançar. Então eu falei, eu vou, né, para participar. Mas era como passista de escola de samba. Então eu entrei no carnaval, né, e veio as propostas, né, para fazer mais shows. Então eu estava em 3 escolas de samba, eu tinha entrado em uma e acabei ficando em 3 escolas de samba. Eu gastava muito tempo e muito dinheiro, o meu salário inteirinho era para o carnaval. Eu pegava o salário, eu já tinha que investir em roupa de escola de samba, e às vezes minha mãe pedia pra mim, eu preciso comprar. Eu falava, mãe, não tem. E eu pedia pra ela às vezes pra poder colocar nas roupas, porque nem o meu salário dava pra cobrir os gastos. Eu comecei a perceber que antes da escola de samba entrar no sambódromo, as escolas entrava um grupo pra poder oferecer todas as escolas de samba. Então entrava tipo uma escola de samba pequena, mas eles entravam com as bacias, com as farofas, entravam com as velas, porque todos que convivem no carnaval, eles são atormentados por esses espíritos. Porque eu saía dos shows, das escolas de samba, e eu chegava em casa e eu não conseguia dormir. Eu via batidas de porta, eu via vultos, e eu ficava perturbada em casa. E eu falava, mas por que está acontecendo isso? Né? Depois que passava todo aquele brilho, né, que a câmera não estava mais filmando a gente, eu chegava em casa e vinha a depressão. Eu me sentia suja. Eu me sentia usada, eu falava assim, eu queria usar os homens, mas eu ainda continuo sendo usada. Eu me sentia pior ainda, vazia, então eu só pensava em suicídio.
No meu quarto é um lugar muito alto, então toda vez eu abria a janela e eu pensava, se eu pular, em 2 minutos eu tô no chão e vai acabar o sofrimento. Toda vez eu pensava, todas as noites que eu chegava da escola de samba, eu pensava só no suicídio, em acabar com a minha vida. Nessa época, minha irmã estava vindo na igreja e eu olhava para ela diferente, de saia, né? Porque a minha irmã também sempre foi da bagunça, mas do nada ela mudou. E aí eu olhava para ela e eu falava assim, ai, vai crentinha, sempre zoava ela. E ela, enquanto ela colocava um louvor em casa, eu colocava as músicas do orixá. E eu cantava mesmo, e dançava. E ela sempre me convidava, eu falava, não quero igreja, não quero saber de Deus, eu tô bem onde eu tô. E eu não tava bem. Mas aí eu chegava dos shows, eu ia me lamentar para ela, ai, me ajuda, conversar com ela. E ela sempre falava, ai, vamos na igreja comigo, e eu nunca aceitava. Aí um dia eu tava muito mal, eu lembro que essa noite eu não dormi, a noite inteira, eu ouvi batidas na porta do meu quarto, eu fiquei muito perturbada. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou com você. E aí foi quando eu e ela viemos no Templo de Salomão, eu falei, eu vou dar uma chance, vou conhecer, né? E eu vim pra uma reunião, e tudo que foi falado na reunião, eu falei, não, eu acho que ela contou pro pastor o que tá acontecendo na minha vida. E eu falei, o que você falou pro pastor? Ela falou, não falei nada. Eu falei, mas ele tá falando o que tá acontecendo comigo. Eu saí mais leve, nesse dia que eu vim, eu consegui dormir. E aí eu falei, eu acho que eu vou de novo. E eu comecei a vir às quinta-feira. Só que eu permanecia no carnaval. Então eu vinha com elas quinta, mas eu continuava no carnaval. E eu tinha vergonha de falar para as pessoas do carnaval que eu estava vindo na igreja, porque todo mundo no meio falava muito mal do meio evangélico, da igreja universal. Então, nossa, eles falavam que o bispo era ladrão, não sei o quê. E eu ouvia aquilo, eu tinha vergonha de falar, eu tô indo lá no Templo de Salomão. E aí foi quando teve uma reunião de domingo, que o bispo Renato chamou para ir lá na frente e falou, olha, você que não quer mais continuar com essa vida dividida, você que quer entregar sua vida para Deus, deixar Deus moldar, fazer tudo diferente, vem aqui no altar. E uma voz falava para mim, não vai. E aí eu pensava, poxa, mas eu tô com tantos shows para fazer, né? As viagens, que agora eu vou viajar. O que eu faço? Eu vou ou não vou? E aí eu falei, quer saber? Eu vou. E aí eu fui lá na frente. E aí foi nesse momento que eu fui muito sincera com Deus. Falei, Deus, eu entrego tudo pro Senhor, eu entrego tudo que eu tô fazendo de errado, pedi perdão por todos os meus pecados, que eu fiz muita besteira, e entreguei tudo para Deus. Falei, Deus, eu quero ser uma serva. Tudo que eu fiz pro mundo, como eu me dediquei no mundo, gastei todas as minhas horas, o meu dinheiro no mundo, eu quero dar isso pro Senhor. Mas eu quero que o Senhor me limpe. Nesse mesmo dia, domingo, eu falei, eu vou me batizar. Aí acabou a reunião, eu já fui me batizar nas águas. Aí assim que eu terminei o batismo, eu já liguei para o rapaz do carnaval que as viagens estavam marcadas. E eu falei, olha, pode desmarcar tudo que eu não vou mais. Aí ele falou, nossa, o que aconteceu? Aí eu falei, hoje eu nasci uma nova mulher. E aí ele não entendeu. Ele falou, nossa, mas como assim nasceu uma nova mulher? Eu falei, a Jaqueline do carnaval morreu. Hoje é a Jaqueline serva de Deus que está falando com você, então pode cancelar tudo, muito obrigada, mas eu não faço mais parte desse mundo. Então eu saí de todos os grupos do carnaval, de todos os grupos das passistas, cancelei todos os shows. Cheguei em casa, quando eu abri o guarda-roupa, minhas roupas eram tudo curtinhas, e eu falei, o que eu vou usar agora? Então eu fiz uma limpa, eu dei tudo, eu fiquei com 2 calças e uma camisa. Eu falei, é isso, Deus, eu vou usar isso aqui, as coisas do carnaval, eu me desfiz de tudo. Minha parede era uma parede só de fotos do carnaval e umas fotos que eu tinha feito por fora, então eu tirei todas as fotos, rasguei, joguei tudo fora, me livrei de tudo, tudo. E desse dia em diante eu falei, eu quero viver para Deus. Aí eu comecei a vir nas reuniões de segunda, de quarta, de quinta, de sexta e de domingo. Eu vinha quase todos os dias, né, pra cá. Eu ouvia falando que se a gente não tivesse o Espírito Santo, a gente não ia permanecer. E eu pensava, poxa, então se eu continuar aqui e não tiver o Espírito Santo, mas eu falava, o que é o Espírito Santo? Será que eu vou sentir alguma coisa, né? É alguma coisa que desce? Eu não sabia o que era. E aí, vindo nas reuniões de quarta-feira, eu aprendi o que era receber o Espírito Santo. E a importância disso, que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia permanecer. Ia ser uma coisa passageira. E eu falei, Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero ficar aqui 1 ano e depois sair e voltar para a vida que eu tinha e fazer 10 vezes pior. Eu preciso receber o Espírito Santo. Então eu me dedicava, eu orava muito, todo o propósito que tinha para fazer, eu fazia, eu fiz o jejum de Daniel, eu desliguei meu celular, ninguém falava comigo, não tinha conversa secular, eu não ouvia música secular, nada, então eu me entreguei a Deus. E eu lembro que foi numa reunião de domingo que eu estava lá na frente me entregando e veio a certeza.
Eu saí feliz, querendo falar para todo mundo, mas tinha gente que não entendia, né? Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu recebi o Espírito Santo, feliz. E foi aí que minha vida realmente transformou. Eu não esqueço, foi o melhor presente que eu recebi de Deus. O melhor presente. Eu não